Oi, comemorando a volta do sol, eu comemoro a chuva e o sol, né? Os fenômenos da natureza. Nesta quarta-feira, dia 10 de outubro de 2019, eu digo a vocês que eu li uma reportagem do Breno Pires, que é um repórter muito bem informado da sucursal do Estadão em Brasília, dizendo que os procuradores federais estão discutindo uma saída honrosa para o Deltan Dallagnol, para tirá-lo do comando da Operação Lava Jato, promovendo para um cargo de procurador regional, para atuar na segunda instância do Ministério Público Federal, o que o afastaria da operação. Essa gente é toda cheia de truque e agora tem um companheiro para conspirar junto, que é o senhor Gustavo Aras, Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Que diz que é a favor do combate à corrupção, hein? Diz, mas não prova. Pois bem, isso tudo é baseado numa divulgação de conversas privativas, supostas mensagens, nunca postas para julgamento, para perícia, e que foram obtidas de forma criminosa, como todos sabemos. O Brasil realmente é o fim da picada. Olha, eu vou dizer, aliás, o Gilmar Mendes disse no Roda Viva que a Lava Jato tem melhores publicitários do que juristas. Mas aparecer mais do que ele, ninguém aparece. Nem assim ele é popular, né? Pois é. E quem é jurista lá no Supremo, hein? Eu não conheço nenhum. Se alguém aqui que estiver me acompanhando conhecer algum daqueles 11 lá que possa ser chamado de jurista, que não seja um procuradorzinho lá do interiorzão, né? Ou um advogadinho, né? Ou um juiz nomeado por privilégio, nepotismo, etc. Eu quero ver quem é o jurista. É o Dias Toffoli, o presidente, que foi reprovado em 2 concursos para juiz na primeira instância? Pois é. O Augusto Aras é filho do Roque Aras, lá de Monte Santo, perto de Canudos, no interior da Bahia. O pai dele, Roque Aras, começou na política à sombra de Chico Pinto, um grande ídolo da esquerda que depois mostrou que tinha pés de barro, né? Porque descobriram que, na verdade, apesar de condenado pela justiça militar, ele era delator, né? E tinha uns amigos coronéis a que ele entregava o pessoal, os idiotas da esquerda que confiavam nele. Roque Aras foi deputado pelo PMDB, pelo PTB, pelo PT e pelo PV. E o Augusto Aras sempre teve muito bom contato com o PT. Só lembrando, não acho que ninguém deve ser julgado por isso, mas o Bolsonaro faz tanta questão de esse pessoal da rede é comunista, esquerdalha. Esquerdalha é o Augusto Aras e está se comportando como tal, viu? Pois é, eu só quero lembrar a ele e ao Gilmar Mendes que o povo não pensa bem assim. Um dia desse eu tomei um café com João Augusto Palhares Neto, que é dono da Data Popular, um instituto de pesquisas que se dedica exclusivamente à classe média. A Data Popular fez uma pesquisa chamada Data Check Up Brasil, em que descobriu que 74%, mais de 7 em 10 brasileiros, querem a continuidade da Lava Jato. 51% acham que o trabalho da Lava Jato é ótimo ou bom. Agora, ao mesmo tempo, 43% acham que a força-tarefa prejudicou a economia. Então, eu acho que todos eles, Gilmar Mendes, Augusto Aras, mas também Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, o pessoal da Lava Jato, deveria ler essa pesquisa. É só me procurar que eu consigo uma cópia dela. É importante, viu? O João Augusto me disse o seguinte: a classe C representa 51% da população do Brasil. É gente que ganha de 2.000 a 4.000 reais por mês. É gente que preza, sobretudo, a família e a honestidade, segundo a pesquisa Check Up Brasil. Pois bem, vamos mudar agora de assunto, porque hoje também está sendo divulgado um estudo que o Banco Mundial fez em sociedade com o Ministério, por encomenda do Ministério da Economia do Paulo Guedes. Esse estudo mostra que os servidores públicos federais no Brasil
ganham, em média, quase o dobro, 96%, dos trabalhadores que exercem função semelhante nas empresas do setor privado. O chamado prêmio salarial do setor público federal é o mais alto numa amostra de 53 países pesquisados pelo Banco Mundial, o BERD, né? Bom, os funcionários estaduais e os municipais não são tão privilegiados, vamos passar por cima deles para poder ter tempo aqui, né? O estudo do banco, chamado Gestão de Pessoas e Folha de Pagamentos no Setor Público Brasileiro, o que dizem os dados, foi lançado agora, dia 9, né? Ou seja, ontem, né? Em conjunto com o Ministério da Economia, para falar das carreiras dos funcionários públicos, né? Ele faz um estudo detalhado mostrando quanto ganham esses funcionários e ele ainda descobriu que há 1% deles que conseguem ganhar acima do teto, que é o salário dos ministros, R$ 33.763 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O banco aponta que o gasto do setor público brasileiro com folha de salários é alto para os padrões internacionais, embora o número de funcionários públicos no Brasil não seja tão exagerado. Na última década, o principal propulsor do crescimento da folha de pagamento do setor público foi o aumento salarial muito superior à inflação. O Brasil hoje gasta, por ano, 10% do produto interno bruto para pagar os salários e vencimentos de 11 milhões e meio de servidores ativos da União, estados e municípios. 4,3% do PIB com salários. O México pagou 1,6%, Colômbia 2,3% e a Argentina 2,5%. Ou seja, a reforma administrativa, para valer, é urgente, tão urgente ou talvez mais do que a da Previdência e dos tributos. Agora, não é essa reforminha de ficar cortando ministério, passa um ministério para outro, e ficar cortando cargos, comissionados e não sei o que não. Para valer, o Banco Mundial sugere que o Brasil aproveite a oportunidade de aposentar quem tem que se aposentar e não substituir. Eu duvido, mas eu digo aqui para vocês, aqui está a parte mais importante do gasto excessivo do Estado brasileiro. Eu digo mais o seguinte, está faltando uma nova abolição da escravatura. Nós, escravos do Estado, a quem pagamos salários altíssimos para financiar os seus filhos, os senhores, né? A alta classe, principalmente os políticos, né? Hoje eu recebi um texto do professor Modesto Carvalhosa chamado Assalto aos Cofres Públicos através da Lei Eleitoral. Eu não tenho tempo aqui para reproduzir o texto inteiro, mas vou reproduzir grande parte dele. O professor diz que a técnica utilizada pelos políticos corruptos que dominam o Congresso de aprovarem seguidamente novas leis que legalizam a corrupção tem o efeito de atropelar a sociedade na análise de cada uma delas. É o caso da criminosa mini-reforma eleitoral, Lei 13.877, de 27 de setembro de 2019. São tantos os seus dispositivos que permitem aos políticos assaltar legalmente os cofres públicos que hoje vamos selecionar apenas um deles. E o professor está prometendo que amanhã ele me manda mais. Os artigos 1º e 2º determinam que os membros dos partidos políticos, eleitos ou não, paguem com dinheiro público os advogados que vão defendê-los dos crimes de corrupção. Duplo assalto. O primeiro pelo político corrupto ao roubar as verbas do fundo eleitoral, 2 bilhões, e do fundo partidário, 800 milhões. O segundo pelo pagamento por nós, contribuintes, dos advogados que vão defendê-lo do assalto. Então, é bom até lembrar, o professor disse que nós vivemos na República dos Bandidos, não mais um Estado democrático de direito que precisa ser restaurado, e eu concordo com ele. Eu quero dizer que esses fundos aí que são a razão da briga do Bolsonaro com o PSL. É dinheiro demais, o PSL era um partido praticamente inexistente, para lá de nanico, e de repente, com a força do Bolsonaro, chegou a merecer, digamos assim, 102 milhões de reais por ano do fundo partidário. E quem é que não fica apaixonado por um cara chamado Luciano Bivar, que é o presidente do partido, é que não seria um dos que o negassem, né? Mas é por isso que nós estamos aí diante dessa briga que o Bolsonaro está querendo sair do partido, mas não consegue, né? Eu acho que
mais importante do que sair do partido ou a briga é acabar com esses fundos partidário e eleitoral, porque o cidadão não tem que financiar a campanha desses bandidos, dessa república dos bandidos. Antes de terminar hoje, eu vou falar de futebol. Eu não podia deixar de falar dessa seleçãozinha ridícula de Tite, cujo grande representante é Neymar Júnior. Neymar Júnior, que é um craque, um grande jogador de bola, mas não rende, porque ele é um imbecil absoluto. Imagine que ele fez uma declaração pública dizendo que ele merece os privilégios que tem. Aliás, os funcionários públicos também defenderam seus privilégios hoje, depois do estudo do Banco Mundial. Porque ele carregou a seleção nas costas. Quando? Onde? Qual foi a Copa do Mundo que ele ganhou, nas duas que ele disputou? Agora a Copa América ele estava machucado, como sempre, porque ele procura se machucado ali, indo fazer jogada individual perto da área, longe da área, para ser derrubado pelo adversário, ficar machucado e não jogar. Me lembra aquela história de Vampeta e de Edilson, quando jogavam no Flamengo, quando iam jogar na Bahia, faziam questão de levar cartão amarelo para estar dispensado do próximo jogo e ficar lá. É a mesma coisa do Neymar. E o que é que ele fez no jogo de ontem contra a ridícula seleção do Senegal? A ridícula seleção do Senegal deu um banho de bola na seleçãozinha do falso treinador Tite. Empatou de 1-1 por falta de sorte, ou por sorte demais da seleção brasileira. Mas a seleção brasileira vai para Singapura, leva os 2 melhores jogadores do Flamengo, o melhor jogador do Grêmio, que vão disputar daqui a pouco uma semifinal da Copa Libertadores da América e que vão perder o Evandro Cebolinha, no caso do Grêmio, o Gabigol e o Rodrigo Caio, no caso do Flamengo, em 2 rodadas no Campeonato Nacional. Isso é um absurdo. Uma seleção medíocre, ridícula, cujo símbolo é Neymar Júnior, o pobre menino rico. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.